Redes ponto a ponto. Os tipos de rede agora. Tá certo? Vamos devagar. Vamos no seu ritmo aí. Redes ponto a ponto. Tá certo? Eu tenho uma máquina ligada a outra máquina. É uma rede ponto a ponto. Existem dois tipos de rede. Existe rede ponto a ponto. Existe rede cliente-servidor. Certo? Então, o ponto a ponto são máquinas independentes. Bora lá. Em uma rede ponto a ponto, os computadores são conectados em grupo, tá? Em grupo, para que os usuários possam compartilhar recursos e informação. Não há um local central para autenticação de usuário. Então, não há um servidor. Não há um login para dizer, fulano, eu quero entrar na rede. É um grupo de computadores teoricamente independente, ponto a ponto. Lá em casa tem 3 computadores, ponto a ponto. Tem uma rede em casa, cada um independente, ponto a ponto. Trocamos informações pela rede, mas é independente. Armazenamento de arquivo, não há um local central para autenticação de usuário, armazenamento de arquivo ou acesso a recursos. Não existe o papel do servidor. Né? A rede ponto a ponto não tem o servidor, o central. Ele não tem um central, ele é ponto a ponto. Tá? Isso significa que os usuários devem lembrar em qual computador do grupo de trabalho está o recurso. É um Deus me acuda, né? A informação compartilhada de acessar. Tá? Então, assim, é muito comum hoje, algumas empresas não têm servidor, as máquinas... Ó, tu botou aonde? Eu botei na pasta do fulano ali, ó, na máquina dele. Vai lá na rede, busca e traz. Certo? Bora lá. Rede ponto a ponto, aí, ó. Tá certo? Aqui. Tá vendo? Nós temos aqui um host. Nós temos aqui um host. Um enlace de comunicação. Que é uma rede de comunicação, certo? Os nossos. Então, automaticamente, nós temos uma rede ponto a ponto. Tá bom? Ela está usando aqui cabo, ela usa cabo aqui, pelo que eu estou vendo aqui, ó, ela usa sistema de cabo. Tá vendo? Agora lembre, para esse computador aqui falar com esse, os dois aqui estão usando o mesmo que? Protocolo. O mesmo protocolo, né? Tá certo? Porque para esse computador aqui entender esse aqui fala brasileiro, esse aqui fala brasileiro também, que é o português, né? Português. Tá bom? Então, tá aí, rede baseada em servidor, certo? Eu já falei, ou é uma rede ponto a ponto, ou é uma rede baseada em servidor, tá certo? É uma rede baseada em servidor. Uma rede baseada em servidor, o servidor é local, central. O que é um servidor? O servidor é um computador que todas as informações das máquinas centraliza nele. Ele comanda. Eu sempre brinco, meus alunos, que quando você vai num restaurante, você é um cliente, você pede e o garçom te serve. Você solicita e o garçom te responde. Não é isso? Então eu quero uma pizza. Aí o garçom fala, quer uma pizza? Qual o sabor? Portuguesa. Aí você vai e ele responde para você. Se tem ou não tem esse tipo de serviço. Tu tem pizza? Tu tem lasanha, né? Gordinho assim, só pensa em pizza, lasanha, tá? Então assim, ele é o papel do servidor. Ele é o servidor central naquele momento do atendimento. Além dele, tem um servidor principal, que é o dono do restaurante. Então pode ser assim. Numa empresa pode ter vários tipos de servidores. Servidor de armazenamento, servidor de web, entendeu? Servidor de aplicação. Então, tem que ter servidor para segurança, a parte de firewall, a parte de proxy. Então, automaticamente, tem vários tipos de servidores. Servidor de backup, servidor de e-mail, entendeu? Então, assim, o servidor, se não uma empresa tem servidor, a sua empresa não é ponto a ponto, é cliente e servidor. Bora lá. Tá aqui. Rede baseada em servidor. Em uma rede baseada em servidor, o servidor é o local principal onde os usuários compartilham e acessam recursos da rede. Certo? Então, olha aqui, gente. O servidor é o local central onde os usuários compartilham e acessam recursos de quê? Da rede. Que massa, né, gente? Isso. Esse computador dedicado controla o nível de acesso dos usuários aos recursos compartilhados.
Então, esse computador é dedicado, ele compartilha e controla o nível de acesso, o nível, tá? Como assim, professor? Ele diz se você é uma pessoa, vamos dizer assim, com qual tipo de poder na rede, né? Eu quero usar um termo aqui agora, mas usar lá na frente ele, tá certo? Porque sua senha, quando você acessa, só pode imprimir, abrir o seu computador e alguns recursos, tá certo? Então, automaticamente, no servidor ele diz, usuário tal tem tais poderes, né? Pode fazer tais funções, tá certo? É permitido aquilo e aquilo não é permitido. É um servidor que faz isso, certo? Ele controla o nível de acesso dos usuários e os recursos compartilhados. Eu vou dar um exemplo. Onde eu trabalho, a impressora Laxerox colorida, só tais senhas acessa. Outras senhas não acessam. Então, é no servidor que você faz isso. Numa empresa, quando chega um novo funcionário, ele fala bem assim, vamos cadastrar você? Bora. Pum. Você vai trabalhar onde? Recursos humanos. Ponto. Te botei na pastinha Recursos Humanos. Lá em Recursos Humanos, tu só vai enxergar informações do Recursos Humanos. Você não vai enxergar dos outros setores. Entendeu? Ele bloqueia todos os setores. Isso é feito no servidor. Os dados compartilhados ficam em um único local. Facilitando o backup de informações de negócios importantes. Cada computador conectado à rede é chamado de computador o quê? Cliente. Tá vendo? Vamos voltar aqui. Tá? Vamos imaginar, depois, tá aqui, vamos lá, deixa eu botar aqui. Pronto, tá aí, ó. Olha que massa. Tá certo? Esse aqui é o servidor. Tá vendo? Beleza? Esse aqui é um cliente. É você, a empresa. Se Deus quiser, quando passar no concurso. Você pede e ele o quê? Responde. Olha que massa, meu Deus do céu, isso. Né? Você pede e ele responde. Você pede algo fora da internet ou acessar a internet passa também pelo servidor. O servidor da empresa te coloca também na internet. Te coloca em outro setor, te coloca em outro servidor. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Aqui, ó. Vamos imaginar que aqui na empresa tem outro computador aqui ligado. Aqui, ó. Aqui tem um outro computadorzinho. Né? Tá certo? Aqui é outro computador. Aqui é um hosting. E aqui é um hosting. Só que é um hosting o quê? Um hosting. Qual para poder ser hosting? É um hosting cliente. É um hosting cliente. Certo? Esse cara quer entrar nessa máquina aqui. Ele vai, pede o quê? Ao servidor. Aí o servidor diz, ah, tá bom, vou te passar para ela. Ou, se sua senha não tiver esse poder, né? Se essa senha aí não for autorizado, se for uma senha limitada, ele responde. Você não tem acesso. Ah, eu quero entrar na internet. Ele responde. Ou ele deixa você entrar, ou ele te bloqueia. Então, gente, esse desenho para mim aqui é um dos principais desenhos para mim, que você entender aqui, você não erra a prova. Entenda, nós temos o cliente, nós temos... Professor, a internet é cliente, servidor. Só que quando você usa o celular aqui, e você entra na internet, eu sou cliente. E quem é meu servidor? É o meu provedor. O meu provedor, ele diz se eu posso entrar em tal página ou não. Se eu não pagar esse serviço aqui, ele me bloqueia lá. Eu tenho um pacote de dados com o meu servidor, que me coloca na internet, na backbone, certo? Então, como eu falei, o seu computador sozinho na sua casa é um tipo de cliente. Você é cliente. Você é cliente. É tanto que a internet é cliente e servidor. Eu estou falando de empresa aqui na imagem. Mas se for levar para a vida real, é a mesma coisa, certo? Então, o que é um servidor? O que é um servidor web? Vamos lá. Essas perguntas são as perguntas mais frequentes de alunos na minha rede social, ou então quando finalizo uma prova de concursos municipais, estaduais principalmente.
Concursos federais, ele vai botar uma questão gigante e deve botar um nome de servidor lá no meio. Por exemplo, para uma empresa ser intranet, ele tem que ter um servidor web lá dentro. Porque para mim, Delgado, eu acesso o meu provedor. E lá no meu provedor tem um computador chamado servidor web. Na intranet, escuta só, na intranet, a empresa que eu trabalho, que é uma intranet, lá dentro dela tem um computador que tem um papel de servidor web. Entendeu? Então, por exemplo aqui, ó, vamos lá. Deixa eu aqui, canetinha, aqui, ó, tá? Olha aqui, eu tenho cliente, todo mundo acessando a internet. E esse aqui é um servidor, só que é um servidor o quê? Web. Se eu tiver uma visão de, se eu falar que isso aqui é o quê? Uma intranet. O papel do servidor aqui é um servidor web, que ele faz o papel do provedor externo. O provedor interno é intranet. E o que é servidor? Já falei. Servidor é um grande computador onde todas as máquinas clientes compartilham nela. O servidor responde a um pedido, responde a uma solicitação, bloqueia uma solicitação. Tá certo? Beleza? Então, ficou bem claro isso. O que é um servidor? É uma máquina central numa rede. O que é um servidor web? É aquela máquina central que me coloca na internet, que me liga a um backbone, ou faz um papel de um provedor quando é intranet. Certo? Bora lá. Quanto à privacidade, podemos classificar a rede em internet, intranet e extranet. Vamos lá? Acompanha aqui no slide. Internet é um conglomerado de redes públicas interconectadas espalhadas pelo mundo todo. Tá certo? Eu sempre brinco que net é rede, eu digo que é em rede internacional, né? Espalhada pelo mundo inteiro, através de protocolo de internet, facilitando o fluxo de informações espalhada por todo o globo terrestre. Então, você é ligado a um servidor web que fica aonde? Dentro da onde? De um provedor. Né? Você tem um provedor. Então, a minha internet, do meu celular aqui, eu me conecto via um provedor, uma empresa. E lá dentro da empresa tem um gigante computador chamado servidor web. Beleza? Tranquilo? Bora lá. É muita informação, gente, mas eu estou aqui com, como eu falo assim, eu estou indo bem devagar com vocês, no ritmo de vocês, estou aqui levantando, sentando um pouquinho, porque é muita emoção, é um momento que a gente fica com muito assim, cuidado, tá? Você sabe que eu dividi servidor, ponto a ponto, o que é rede. Eu estou indo devagar com vocês. Eu posso dizer a você que a internet é uma rede. Uma rede cliente-servidor. Pronto, não esquece isso não. Na minha casa eu tenho 2 computadores ligados, um no outro. Então ele é ponto a ponto. Não tem um servidor. Não tem quem manda na sua casa, a rede lá. Ou se você implantar, né? Bora lá. O que é uma intranet para concurso? É uma rede de computadores privada. Né? Essa é privada. A outra, ela é pública. A internet é pública. A intranet é privada. Meu aluno que está me assistindo aí. A internet é pública, a intranet é privada. Que assenta sobre suítes protocolo da internet. Vamos dar um exemplo. Todos os serviços da internet são implantados dentro da intranet. Professor, tudo que eu uso da internet eu posso? Pode. Você usa dentro da intranet, mas de maneira corporativa, de maneira segura, de maneira restrita, tem mais segurança de acesso, tá? Intranet é uma rede, é uma internet particular. A internet tem dono, é particular, tá? Então, porém, de uso, ó que arrepio, determinado de um local. Como, por exemplo, a rede de uma empresa, que só pode ser acessada pelos seus utilizadores, aí ó,
utilizadores e colaboradores. Já estou cansado de ver prova do CESP brincando. A intranet, ela só pode ser acessada por utilizadores e colaboradores internos. O que é isso? Professor, mas eu posso acessar de fora para dentro? Posso. Eu sou um colaborador, né? Interno. Eu sou um utilizador. Eu tenho acesso, eu tenho autorização para fazer isso. Você me autorizou. Então, gente, numa intranet, não é obrigado ter conexão com a internet. Não é obrigado. Tem empresa que tem intranet ligado na internet, mas não é obrigado. Mas se tiver ligado, quem tiver na internet consegue acessar a minha intranet, se tiver autorização para acessar, pode. Os colaboradores, os fornecedores. Isso cai em prova demais, gente. Demais. Bora lá. O que é uma extranet? É o acesso externo. Foi o que eu falei agora. De fora. Né? Então, intra é para quem está dentro. Quem vem de fora para dentro é extranet. Então, vamos lá. Permite o acesso externo às bases corporativas. Professor, me diga uma coisa. Me faz que vou ver aqui uma coisa aqui, o desenho. Vamos imaginar aqui o seguinte, gente, ó. Aqui nós temos um computador, tá? Um ligado no outro. Cliente, servidor, né? Aí aqui é uma intranet, certo? Então aqui dentro nós temos uma intranet. Aqui fora tem pessoas que acessam a minha intranet, baseado em autorização. Então lá de fora é chamado extranet, tá? Se eu tiver dentro, eu estou na intra, tá certo? Se eu vim de fora para dentro, eu estou na onde? Na extranet. Então, o nome intranet e extranet é baseado em corporação, tá certo? É baseado em empresas. Então, saiba, é muito importante isso, saber que a parte de internet é baseado em empresa, tá certo? Bora lá. Continuando aqui, privacidade. Então, a extranet, ele é o acesso externo às bases corporativas, tá certo? Utilizando somente dados para fins específicos, para representantes, fornecedor, cliente de uma empresa, tá certo? Então, é isso que eu falo com vocês. Bora lá. Classificação segundo a extensão geográfica. Essa parte eu adoro. Você é aluno do CESP, para carreiras policiais federais, tribunais, principalmente. Professor, vou fazer para o município de Juararé. Não preocupa não, cai também. Eu sempre digo, eu tenho comigo uma frase famosa. Quem domina o CESP, domina o mundo. Tá certo? Porque esse assunto, PAN, LAN, WAN, MAN, cai muito em prova de concurso. Mas vamos lá, vai dar certo. Vamos na fé de Deus. Gente, o que é uma rede pessoal? Eu estou no meu celular, eu estou aqui sozinho, né? Eu estou usando uma rede pessoal. O que é LAN? É uma rede local. O que é MAN? É uma rede metropolitana. O que é WAN? É uma rede de longa o quê? Distância. Então, se cair na prova de vocês, baseado em geográfica da rede, vocês têm LAN, MAN, WAN e PAN. Tem outras, mas só vou usar essas aí, as principais, né? Como nosso foco é concurso. No curso de redes, né? Que eu também já dei aula em faculdade, vocês automaticamente trabalham com todos os tipos de nomenclaturas, mas em prova de concurso, as principais. Então vamos lá. Continuando aqui, deixa eu subir aqui. O que é uma rede PAN? É uma rede de área pessoal. É uma rede utilizada para interligar dispositivos centrados na área de uma pessoa individualmente. Por exemplo, a conexão sem fio chamada WPAN, que é baseada no IEE 802.15. Tá? Quando eu falo 802.15, 802.11, estão falando sistema W. O que é o W? É o Wi-Fi, Wi-PAN. Né? Então, quem usa o Bluetooth
E o Infra Data Association. Aqui, ó. Rapidinho aqui. Quando fala 802.15, ele está baseado em Bluetooth. Né? Quando ele fala 802.11, ele está ligado com a chama de Wi-Fi. Entendeu? É o tal do IEE 802.15 e 802.11. É porque na minha cabeça aqui, é tanto 802, é uma tabela gigante, formada por 15 nomenclaturas. Mas em prova de concurso, o que mais cobra as duas. É 802.11, sistema Wi-Fi, 800.15, sistema de Bluetooth. Tá? Então, se você na sua casa, daqui um exemplo, você está ouvindo um sonzinho, tá? Do celular para o som, usando o Bluetooth, entendeu? Você está usando o sistema 802.15, que é uma rede PAN, é uma rede pessoal, tá certo? É que a gente, professor do cursinho, tem que encontrar meios e métodos para chegar até você. Aí a cabeça é tanta informação que você fica enxugando para dar um exemplo que chegue enxuto para quem está me ouvindo, certo? Tá? Então vamos lá. E a conexão com fio, que é o caso do cabo, né, USB. Você liga o USB também e está ligando a um computador. Então, eu vou dar um exemplo. Se você na sua casa estiver usando Bluetooth, estiver usando na sua casa, ali, Bluetooth, infravermelho, né? Infravermelho. Estiver usando o cabo USB, você automaticamente está usando o sistema PAN. Eu sempre digo que é uma rede pessoal, é uma rede individual, né? Tá aqui, bem claro, é uma rede individual, uma rede pessoal. Professor, eu tô ouvindo a musiquinha aqui, ó, coloquei uma musiquinha ali, eu tô passando minhas informações daqui pro meu computador, tá usando o cabo USB? Tá, em rede PAN. Tá? Beleza? Então ficou claro aí, não é isso? Tá, vou pedir pro pessoal anotar aí no caderno de vocês, bota assim, PAN, PAN, uma rede pessoal, uma rede individual, né, usando sistema de curta distância, 802.15, 802.11, mas o ponto 11, ele pega longa distância, ele vai usar mais para LAN, mas aqui tem um WPAN, o WPAN é Wi-Fi PAN, o W sempre lá significa sem fio, tá, PAN, o WPAN, WLAN, WMAN, né, bora lá. LAN, que é o mais comum em prova. LAN é uma rede local, né? É um conjunto de hardware e software que permite a computadores individuais estabelecerem comunicação entre si, trocando e compartilhando informações e recursos. Tá? Essas redes são denominadas locais por cobrir uma área bem limitada. Olha, a minha empresa é um prédio, certo? Ali é uma LAN. Até um raio próximo de 1 quilômetro ali ao redor, o que tiver ligado na minha rede continua LAN. Passou de 1 quilômetro, já não é mais LAN, certo? Então, deixa bem claro isso aí, tá bom? Então, LAN, eu vou dizer que é uma rede o quê? LAN é uma rede local até o raio de quantos? De 1 quilômetro. Esse prédio tem que ter um raio de 1 quilômetro, certo? Então tá aí, ó. Beleza? Bora lá. Vamos aqui. MAN. Vimos PAN, que é uma rede pessoal. Vimos LAN, que é uma rede local. E agora vamos para MAN, que é uma rede metropolitana. Na mesma cidade, passou de 1 quilômetro da LAN, já vira MAN, na mesma cidade. É uma rede de área o quê? Metropolitana. É uma rede de área metropolitana. É caracterizada por ter um alcance maior que o do tipo da LAN. Como eu falei a você, até um raio de 1 quilômetro é LAN. Passou de 1 quilômetro, já não é mais LAN, é MAN. Abrangendo cidades, né? Região metropolitana, por exemplo, conecta diversas redes locais dentro do mesmo desenho de quilômetro. Vamos aqui. A LAN do Banco do Brasil do centro com a LAN do Banco do Brasil de um bairro próximo. As duas LAN, quem conecta? Olha aqui, ó. A LAN com a LAN
Na mesma cidade, vira o quê? Man. Então, lã com lã, na mesma cidade vira man. Porque man é uma cidade metropolitana. É uma cidade metropolitana. Tá certo? Eu sempre brinco assim, o ABC Paulista lá, ali é uma grande man, tudo interligados. É as mesmas cidades, mas tá tudo interligado. Tá certo? Beleza? O AN é uma rede de longa distância. Gente, é uma coisa engraçada, né? Ó, PAN, LAN, MAN e o AN. Né? PAN, LAN, MAN e o AN. E o que é o AN? É uma rede de longa distância. É uma rede de computadores que abrange uma grande área geográfica. Com frequência um país, um continente, tá? Então, gente, tipo, vamos dizer, Anápolis, Goiânia, tá? A distância é uma UAN, né? Anápolis, São Paulo, Rio, Palmas, Tocantins, né? É uma UAN, tá certo? Palmas, minha cidade maravilhosa, do qual eu moro lá em Palmas, Tocantins, né? Uma cidade, automaticamente é UAN. Anápolis e Palmas é uma UAN. Então nós temos PAN, LAN, MAN e UAN, né? PAN individual, pessoal, LAN local, até um raio de 1 quilômetro, MAN metropolitana, mesma cidade, UAN longa distância. Adivinha o que a internet é? A internet é uma UAN. E a intranet, professor? A intranet é uma intranet, é uma LAN. Isso. Então nós temos aqui, ó, internet, WAN, intranet, LAN. Certo? Beleza? Um dia eu aprendo a melhorar minha caligrafia nesse sistema de mesa aqui.